Boa noite, igreja. Estamos aqui mais uma vez. Vamos continuar nosso estudo de Ruth nessa quarta-feira. Antes de nós entrarmos no texto, nós vamos ter um breve momento de oração, onde que você pode ir na sua casa estar orando também. Você que tem nos acompanhado aí nas quartas-feiras de maneira online, que você coloque nos comentários, comente aí o que está achando, deixe um novo modelo online, coloque seus pedidos de oração também e que Deus nos conduza neste momento também. Vamos então ter um momento de oração para nós começarmos nosso estudo. Senhor Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. Te damos graças, Pai, por ser esse Deus tão bom, Pai, esse Deus tão gracioso que o Senhor é, Pai, com a tua igreja, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor até aqui, Pai, nos sustentou e cuidou de nós, Senhor. Obrigado porque tudo que o Senhor tem feito, Pai, através de nós, através dessa igreja, Pai, tem demonstrado, Pai, quem o Senhor é, Pai. Que o Senhor coloque, Pai, nossos corações e nossa mente, Pai, a intenção, Pai. Que a nossa motivação seja proclamar a sua glória, Pai. Proclamar o seu reino aqui, Pai, nessa terra, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor seja conosco nesse momento, Senhor, que o Senhor possa cuidar de todos nós aqui, Senhor. Nós temos muitas famílias aqui na igreja, Pai, algumas famílias que precisam da Tua mão, Pai, presente, Senhor. Seja aquela família que tem alguém que ainda não Te conhece, Pai, que precisa da Tua salvação, Senhor. Que tem algum ente querido, Pai, que esteja no mundo, Pai, que não esteja andando nos seus caminhos, que o Senhor possa tocar, Pai, esse coração. E através das famílias dessa igreja, Pai, essa pessoa possa ver quem o Senhor é, Pai, através dessas famílias, Senhor. Que o Senhor possa conduzir, Pai, cada um aqui, Pai, a Tua casa, Senhor. O Senhor possa também estar presente, Pai, naquelas pessoas que estão enfermas, Pai, estão precisando da Tua ajuda, Senhor, que estão no hospital agora, Senhor, Pai, pessoas que precisam da Tua mão, Pai. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, Pai, e que o Senhor possa, Pai, trabalhar através dos médicos também, Senhor, para que essa pessoa, Pai, seja curada, Pai. Pedimos também que o Senhor esteja com a Tua igreja, Senhor, aqui. Nós estamos em momento de construção, Pai, estamos em momento de onde estamos levantando, Pai, o novo tempo da Nova Sintra, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, conosco, Senhor, que seja feita a Tua vontade aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai. Peço que o Senhor cuide também dos ministérios dessa igreja, Senhor, Pai. O Ministério de Louvor, Pai, as crianças, o Ministério Infantil, Senhor. O Senhor cuide dos jovens também, Senhor. E que o Senhor capacite mais pessoas, Pai, para o Teu reino, Pai, aqui, Pai, nessa igreja. O Senhor possa também estar cuidando, Pai, dos processos dessa igreja, Senhor. Estamos entrando agora numa nova fase, Pai, com um novo pastor. E que o Senhor possa conduzir, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Sabemos que estamos aqui para servi-lo, Pai, e servir uns aos outros, Senhor. Que essa igreja, Pai, mais e mais esteja cercada da Tua palavra, Pai. Que sabemos, Senhor, que o Senhor, que a Sua vontade é boa e agradável, Senhor, Pai. E seja o que for, estamos aqui, Senhor, para proclamar a Sua glória, Pai, e o Seu reino, Pai, nos morros. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai. Peço que o Senhor me conduza neste momento, Senhor. Que o Senhor fale, Pai, através de mim. Neste momento, nós estamos estudando o livro de Ruth, esse livro tão belo, tão bonito, Senhor. Que mostra, Pai, como o Senhor, ao longo de toda a história, Pai, fez, Senhor. Que o Senhor cuidou de pessoas que tinham tudo perdido, Pai. Que estavam perdidas, que no caso onde nós estamos estudando Ruth, Pai, era uma viúva, mas que o Senhor conduziu, Pai, ela. E nós vamos ver hoje que esse casamento irá ser abençoado, Senhor. Irá ser abençoado e de geração em geração nós vamos ver que a linhagem foi próspera, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos ensine agora através da Tua palavra, Pai, e nos mostre quem o Senhor é, Pai, através da Tua palavra, da Tua revelação, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por quem está aqui hoje, quem está em casa assistindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então entrar para o nosso estudo
Peço que você, na sua casa, abra o livro de Ruth. Nós vamos estudar Ruth, os versículos 11 e 12 somente, esta noite. Apesar de ser apenas 2 versículos, nós vamos ver que tem muita informação e o quão bonito é também a palavra do Senhor. Vamos ler? Está escrito assim, Ruth 4, 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você, dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Pai. Obrigado pelas escrituras, Pai. Nos agradecemos, Senhor, porque a tua palavra está aqui, Senhor. A tua palavra está nesse livro, Pai. Nós agradecemos por ter plena liberdade, Pai, e essa oportunidade, Pai, tão grande de poder abrir tua palavra livremente e entender, Pai, o que o Senhor fez ao longo da história, Pai, o quão importantes são as tuas palavras aqui, Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor possa me conduzir, Senhor, que o Senhor me use, Pai, apenas como instrumento, Senhor, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Sempre é bom a gente pensar numa pergunta, refletir um pouquinho, para nós entendermos, né? Nós estamos vendo essa história de Ruth. Ruth, como nós lembramos no começo, começou de uma forma diferente, né? Ruth, ela estava passando por problemas, Noemi principalmente, elas eram viúvas, e nós vimos que Ruth, ela não abandona Noemi, a sua sogra. E se você voltar a alguns vídeos, tem todos esses estudos aí. Se você não viu ainda, você caiu aqui de paraquedas, volte um pouco para entender como que essa história se desenrola, porque é uma história muito importante. Muito importante, porque o resultado dela nós vamos ver semana que vem, é algo incrível. E lembrando um pouco de Ruth, Ruth era estrangeira, viúva e com uma história complicada. A gente viu muito sofrimento através dessa história e refletindo um pouco sobre isso, né? Ruth, será que ela se via fora do lugar? Será que ela via que a vida dela, a história dela era muito, muito pequena para que Deus se importasse com ela? Se nós olharmos o nosso lugar aqui, olhar nossa vida, você já se sentiu fora do lugar? Você já se sentiu que Deus não se importa com você, por exemplo? São questões que creio que ao longo de uma caminhada cristã são feitas, né? Mas Ruth, ela nos ensina diferente, a história de Ruth. A história de Ruth mostra que Deus, ele se importa, sim. Deus, ele se importa com as vidas e Deus transforma as vidas. Deus transforma o pecador num justo. Deus salva pecadores, Deus salvou pecadores, e através de Jesus Cristo. E nós vamos ver através de Ruth que isso tem desenrolado. Ruth estava perdida no início, mas vamos ver que essa história foi se tornando algo que glorificou a Deus de uma forma. Bom, em Ruth 4 nós vamos ver um momento de transição. O povo de Belém, que nós vimos na pregação passada, estão reunidos no portão da cidade. E o povo de Belém então é testemunha da união de Ruth e Boaz. Ruth é uma mulher estrangeira, viúva e sem filhos, né? E ali, diante de anciãos, diante dos líderes da comunidade, uma bênção é declarada. Nós vamos ver nos versículos 11 e 12. É muito mais do que apenas umas palavras bonitas acerca daquele casamento que está surgindo ali. Mas vamos ver uma profecia. É algo que futuramente nós vamos ver Deus agindo através disso. Na semana passada nós vimos que um trato foi feito, um casamento surgindo. Boaz havia adquirido os campos de Noemi e tomado Ruth em casamento.
Nós podemos até lembrar dessa cena, né? Os líderes e parte do povo estava no portão da cidade, e lembrando, o portão da cidade era o lugar onde se faziam as trocas, onde se fazia compra, onde se fazia venda, era o local onde se discutia coisas importantes ali em Belém. E mediante as testemunhas, o nosso texto começa assim, versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Essa frase, somos testemunhas, é o que sela, é o selamento. É onde as testemunhas selaram que aquela transação era legal, a transação de resgate. Lembra que Boaz tinha resgatado ali Ruth e Noemi, e é ali onde que sela essa transação de resgate e casamento. Para nós entendermos melhor essa resposta ela segue no estilo hebraico, né? A gente precisa entender isso também, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, foi parte escrita em hebraico e no finalzinho parte em aramaico, e é a repetição da palavra-chave. Se nós olharmos no versículo 10, vamos ler rapidinho. Como o 10 se encerra principalmente, diz assim o 10: eu também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita ruiva, Ruth. Diz assim: também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, para que o seu nome não desapareça no meio de sua família ou dos registros da cidade. E Boaz, ele encerra assim, ó: vocês são testemunhas disso. Boaz fala: vocês são testemunhas disso. E os líderes que estavam na porta, eles então repetem essa palavra, eles falam: somos testemunhas. Então, sempre quando se selava algo, quando algo era cumprido, algum acordo, eles repetiam as palavras-chave. Então, Boaz fala: vocês hoje são testemunhas disso. E o povo repete: somos testemunhas. Isso aqui é destacado aqui, mas nós podemos ver outro exemplo, como Josué. Se você abrir em Josué, versículo 24, 22, capítulo 24, versículo 22. Diz assim: disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos do que escolherem servir ao Senhor. E eles responderam: somos testemunhas. E isso é muito interessante, que isso é o que reforça. Isso reforça a validade daquele casamento. O povo não estava apenas validando uma transação neste momento. Eles estavam sendo parte dessa história. Nós vamos ver que essa história continua. E aquilo que era uma cena cotidiana ali no portão, uma compra, um casamento, se torna algo divino. Eles não sabiam, mas eles estavam testemunhando uma linhagem que salvaria o mundo. A linhagem de Davi, que vai até Jesus. Isso mostra que, como nós refletimos no começo, essa questão de Deus usar pessoas pequenas, histórias quebradas para transformar a história, para principalmente glorificar o nome dele. Jesus, Deus, ele através da viúva do estrangeiro, ele faz uma história linda, e que nós vamos ver só na semana que vem. Ainda no versículo 11, na parte B, diz assim: faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Ruth, até pouco tempo no livro, era só chamada de Moabita Ruth. Mas agora, neste momento, nesses dois versículos, nós estamos vendo o povo comparando Ruth com as matriarcas de Israel. Aqui no texto nós podemos ver que o pessoal ali na porta estão comparando Ruth com Raquel e Lia. Todo aquele pessoal na porta, eles então declaram uma bênção. Primeiro para Ruth, que era noiva ali. E depois nós vamos observar para Boaz também. Há uma bênção. Há indícios de que invocar uma bênção neste contexto, aqui neste momento onde nós estamos vendo, não era
algo diferente, era algo comum, era algo tradicional. Se nós olharmos lá em Gênesis 24, abra em sua casa em Gênesis 24, 60. Gênesis 24, 60. Diz assim: E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. E é muito interessante nós analisarmos isso, que é uma bênção divina mesmo, de casamentos. Então era uma prática tradicional. E principalmente essa prática é vista especialmente quando o futuro é a linhagem que está em jogo. Como aqui no contexto que nós estamos vendo de Ruth, é a tentativa de perpetuar o nome de Elimeleque. Quando nós olhamos para Ruth, então novamente, nós vamos ver alguém que era rejeitado para alguém que é honrado, né? Era uma estrangeira, de estrangeira foi para comparada a fundadoras do reino de Israel. Nós ainda não sabemos se de fato Ruth e Boaz eles iriam fundar alguma coisa. Nós vamos ver mais para frente. Mas sabemos que até então o povo declara essa bênção. O povo está abençoando aquele casal, desejando então que seja uma linhagem frutífera e grande. Lembrando que culturalmente essa questão de ter muitos filhos, como nós vimos aqui em Gênesis, era algo de respeito, era algo de força, pois quanto mais filhos naquele contexto, mais chances de se defender então dos inimigos, né? E Raquel e Lia também, se nós olharmos para as histórias delas, mesmo com as lutas e com os pecados, elas geraram as 12 tribos de Israel. E o povo então ora e pede a Deus. Eles abençoam Ruth com a intenção de que a vida dela e de Boaz tenha o mesmo impacto. Muitos filhos e uma descendência frutífera. Vamos ao versículo 12 então. Diz assim: E com os filhos que o Senhor conceder a vocês dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então vamos continuar. No finalzinho do capítulo 11, tem ainda alguns detalhes importantes para a gente discutir. O povo então declara bênção a Boaz. O povo então deseja que Boaz seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E é isso que acontece. Se nós olharmos mais para frente, lá em Mateus principalmente, nós vamos ler esse trecho agora, Mateus 1, versículos 3 e 5, se você abrir aí na sua casa, que é a descendência de Jesus. A genealogia de Jesus mostra. O povo então deseja essa bênção para Boaz, que ele seja forte e seja famoso em Belém. E quando nós olhamos ali em Mateus 1,5, nós podemos observar que esse nome passou sim de geração em geração, e muito tempo depois o nome de Boaz continuou sendo dito. E diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Então podemos ver que sim, a descendência de Boaz continuou e foi crescendo cada vez mais, e ele se tornou sim famoso e grande. E vamos prosseguir então. Versículo 12. Vamos prosseguir. No versículo 12 diz assim: E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem,
Seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Que a sua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Aqui o povo menciona uma história já conhecida no texto bíblico. Tamar, que também foi uma viúva, que também passou por momentos muito difíceis, mas que preservou a linhagem de Judá. É como se o povo que estivesse ali na porta dissesse: Ruth, o que Deus fez a Tamar, Ele pode fazer com você. E Pérez, também mencionado no texto, ele se tornou um clã principal da tribo de Judá. Boaz era descendente de Pérez. Agora, a esperança é que essa história se repita e principalmente se multiplique. A história de Tamar, lá em Gênesis 38, você que está em casa, você pode pausar e ler. É um trecho um pouco extenso, mas é muito importante você ler essa passagem, é muito interessante também. E então, pensando na história de Tamar e de Ruth, pode parecer que à primeira vista seja histórias marcadas com sofrimento ou escândalos, porque ambas eram estrangeiras, viúvas e viveram em situações de profunda vulnerabilidade. Tamar se disfarçou de prostituta para engravidar de Judá e garantir então a descendência de sua família. Ruth, uma moabita que deitou aos pés de Boaz numa atitude ousada de fé, buscando redenção para a casa de Elimeleque. Mas o que o mundo acha e chama de vergonha, principalmente, Deus ele pode transformar assim essa vida para a sua glória. Tamar deu à luz a Pérez, antepassado de Davi. Ruth foi mãe de Obed, avô de Davi. Ambas, de maneiras improváveis, entraram na genealogia de Jesus. Se nós olharmos lá em Mateus 1, versículos 3 e 5, diz assim: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E no versículo 5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então é muito bonito nós observarmos isso, né? O autor de Ruth deixa claro que ao comparar Ruth com Tamar, nesse versículo que nós estamos lendo, esse paralelo revela que é algo poderoso, que Deus ele age através dessas vidas, né? Deus ele redime essas histórias para declarar, para proclamar a sua glória. Tamar e Ruth não são apenas lembradas, nós vimos na genealogia de Jesus, elas estão presentes, mas elas foram então também escolhidas. Deus escolheu essas mulheres para carregar a promessa da salvação. Suas histórias lembram que não importa o nosso passado, nossas perdas, nossa origem, são histórias que aconteceram por consequência do pecado, com certeza, mas nós sabemos que Deus ele age através dessas vidas. Deus ele age, Deus ele transforma, e Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para cada vida. E o povo de Belém, olhando para aquela vida, olhando para Ruth, eles abençoam Boaz e abençoam Ruth com palavras muito bonitas e poderosas. Eles não sabiam até onde chegaria aquelas palavras, né? Se eles pudessem imaginar algo parecido, essas palavras chegaram até Jesus, né? Foi uma bênção que passou de geração em geração. De um casamento simples, né? Nasceu Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, e muitos anos depois gerou Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Boaz, então nós podemos concluir, né, que Boaz foi fiel, Ruth foi corajosa e o principal de tudo, Deus, ele foi soberano. E ver essa história se desenrolando é algo muito bonito, é algo muito prazeroso. Nós vimos a história de Ruth
que lá no início estava indo de mal a pior. E também nós vimos que Ruth não perdeu a fé. Ruth seguiu a sua sogra Noemi, seguiu aquele plano de Noemi, que deu certo. Deu muito certo, porque Deus estava presente ali. Deus estava conduzindo cada passo, e em todos os momentos nós podemos ver que o personagem principal dessa história é Deus, que esteve presente. E presente também com muito amor. Nós vimos a graça de Deus presente nessa história, principalmente nesses 2 versículos que nós vimos essa noite. Aqui nós podemos ver a graça de Deus, e através de vidas normais, pessoas comuns, pessoas necessitadas, através de uma viúva, nós vimos Deus agindo de uma forma tão grandiosa. A declaração do povo ali na porta não foi algo momentâneo, algo de pura formalidade, mas ali naquele momento é uma bênção divina, a fim de clamar que Deus esteja com o casal, e que Deus esteja com aquela linhagem, que tenham muitos filhos, que seja um casal próspero. E é muito bonito ver que essas palavras foram ditas para uma estrangeira, uma moabita, e com isso nós podemos ver que o povo estava obedecendo às ordens de Deus. Cuidem dos estrangeiros, cuidem das viúvas. Isso mostra que Deus é um Deus que acolhe, que conduz a sua mão a fim de trazer para perto todos aqueles que o amam, sendo judeus, sendo moabitas, sendo brasileiros. Assim como Deus chamou para perto Ruth, a fim de através dela cumprir o seu plano, Ele também nos chama. Ele nos chama para um propósito também, para proclamar o seu reino. Assim como nós refletimos no começo sobre a nossa história parecer pequena, insignificante, Deus, Ele não vê assim. Deus, Ele nos usa a fim de que, através dessas pequenas coisas, das pequenas pessoas, o nome dele seja proclamado e principalmente glorificado. Deus, Ele usa cada um, seja uma pessoa que seja lembrada por geração em geração, ou uma pessoa que seja esquecida. Deus usa essas pessoas a fim de proclamar a sua glória. E que a nossa motivação seja sempre glorificar o nome do Senhor. Seja a nossa história uma história longa, cheia de aventuras, cheia de desafios, ou seja uma história comum do dia a dia. Mas que, independente da história, seja uma história que glorifique o nome do Senhor. E crendo de que, assim como Ele, através de Ruth, seguiu o seu plano até Jesus, através de nós, Deus age também, a fim de proclamar a sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Pai, nós agradecemos, Senhor, por Tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor é bom, e desde o começo do mundo o Senhor foi bom, Pai. O Senhor continuou sendo bom, o Senhor continuou sendo um Deus que guia o seu povo, Pai. Um Deus que cumpre o seu plano, Pai. Um Deus que cumpre a sua missão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque através dessa história o Senhor nos deu Jesus, Pai. Jesus que morreu na cruz, Pai, pelos nossos pecados, ó Pai. Nós não merecíamos, Pai, viver, Pai. Nós éramos dignos do inferno apenas, Senhor, mas o Senhor veio e nos salvou, Pai. Nos lavou do pecado, Senhor, Pai. E hoje somos salvos, ó Pai, porque desde o começo da história o Senhor trabalhou, Pai, para que isso fosse possível, Senhor. E assim como o Senhor, através de Ruth, Pai, de Ruth e Boaz, o Senhor fez isso acontecer, que o Senhor use para nossas vidas, ó Pai, a fim de proclamar o seu nome, Senhor, e a sua glória, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor nos abençoe e a cada dia mais e mais nos coloque, Pai, no coração uma vontade, Pai, de te servir e de te amar, Pai, de glorificar o Teu nome, Senhor, acima de todas essas coisas, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, nos conduza, cuide de todos nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém.